aparece aqui, ele nem está sabendo, mas ele aparece aqui na minha apresentação. E aí, se vocês forem perguntar alguma coisa, vocês mandem e-mail para esse e-mail aqui, coordenador@ccc. Já está sob a responsabilidade dele, eu pensei que ele estava dando para o final do pergunta. Sério, mandem para esse e-mail aqui, porque eu vou passar um tempinho, isso é uma lista na verdade, eu vou passar um tempinho ouvindo o que acontece por aqui para ajudar a Dalton nessa transição. Bom, a apresentação ela tem bastante informação, então a minha ideia é tentar avançar o mais rapidamente possível nos slides para dar tempo de zilhões de perguntas após a apresentação, tá? Então, sem mais delongas. Bom, primeira coisa, o número total de horas a serem integralizadas não mudou, continuam 3.270. O que mudou foi a forma como ele está organizado. Então, aumentaram as horas de disciplinas obrigatórias, a gente acabou com aquela história de optativa geral e optativa específica, agora é tudo optativa, e aumentou 60 créditos nas disciplinas optativas, e as disciplinas complementares, que são PTCC e TCC, elas foram reduzidas para 60, porque o PTCC subiu. E a maior alteração, na verdade, foram nessas atividades adicionais às disciplinas, que antes a gente tinha 330 horas, agora a gente tem 450 horas, e 330 dessas horas precisam ser em atividades acadêmicas de extensão. Então, nos próximos slides eu vou destrinchar essas diferenças aí de um currículo para outro. Bom, o que é que mudou de disciplina? Tá? Uma disciplina obrigatória foi removida, Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores. Uma disciplina complementar foi removida, Projeto de Trabalho de Conclusão do Curso. E as 4 disciplinas optativas gerais foram removidas. O projeto não tem mais optativas gerais, cujo objetivo era dar formação em ciências humanas para vocês. Bom, no lugar dessas disciplinas, nós não fizemos só remover disciplinas, nós incluímos disciplinas também. Então, 3 disciplinas obrigatórias foram produzidas: Economia, Direito de Cidadania e Língua Portuguesa. Vocês se lembram? Essas eram disciplinas optativas gerais, agora essas 3 passam a ser obrigatórias, e isso explica aquele aumento no número de horas obrigatórias que precisam ser feitas. E as outrora optativas específicas, que eram 40 créditos, tipicamente 10 disciplinas, agora passam a ser 44 créditos. Então você vai fazer tipicamente 11 disciplinas optativas, do rol de optativas específicas e algumas optativas gerais que permaneceram. Então não mudou muita coisa em termos de disciplinas. Bom, as disciplinas optativas gerais eram essas aqui, essa lista aqui de disciplinas. Então, Direito de Cidadania, Economia e Língua Portuguesa passa a ser obrigatório. Informática e Sociedade, Inglês e Libras passa a ser optativa, não mais geral ou específico, optativa, ponto. Tá? E essas outras desapareceram: Administração e Empreendedorismo, Álgebra Vetorial, Cálculo 3, Física 1, 2, 3 e 4. Não existem mais essas disciplinas. Tá? Eu vou falar um pouco mais na frente o que acontece com quem pagou essas disciplinas no curso, no currículo atual, e vai migrar para o novo currículo. Bom, as disciplinas optativas específicas
específicas mudaram pouca coisa, tá? As disciplinas DACA e DevWeb, elas foram substituídas por duas outras disciplinas, uma chamada Programação para o Web 1 e a outra chamada Programação para o Web 2. Isso faz com que a gente tenha mais versatilidade na emenda dessas disciplinas, porque o nome não diz muita coisa. A disciplina Empreendedorismo em Software mudou de nome, passou a se chamar agora Empreendedorismo e Inovação. A disciplina Interface Homem-Máquina também mudou de nome, passou a se chamar Interface Homem-Computador. Então, essas duas mudanças foram só para modernizar o nome dessa disciplina, não há muita mudança em conteúdo dessas disciplinas. Por fim, foi criada uma disciplina optativa chamada Projeto de Sistemas Digitais, que de uma certa maneira preenche o vazio da retirada do LOAC. Tá? Não é exatamente o LOAC, mas é uma disciplina de cunho prático optativo. Então, aqueles alunos que têm interesse particular em hardware poderão fazer essa disciplina como uma das 11 disciplinas optativas. Bom, eu falei anteriormente que eu ia explicar o que vai acontecer com quem for migrar. Se você está no currículo 2017 e você for migrar para o currículo 2023, as disciplinas que você pagou, elas vão ser incorporadas no seu histórico a partir do que está descrito nessa portaria de adaptação. Então, o que é que diz aqui? Então, a administração e empreendedorismo, que é uma disciplina optativa geral hoje em dia, que desapareceu, ela vai ser incorporada ou seja, ela vai ser equivalente à disciplina empreendedorismo e inovação. Bom, detalhe, se você pagou empreendedorismo em software e administração e empreendedorismo, você vai perder uma dessas disciplinas, porque as duas são a mesma coisa, tá? Ou equivalem à mesma coisa. Bom, a boa notícia é que ninguém fez isso, tá? Eu já cheguei. Bom, computação e música e metodologia científica, a mudança foi simplesmente porque essas disciplinas, vocês percebem aqui, esses 4 primeiros dígitos aqui indicam a unidade acadêmica que oferece a disciplina. Então, essas disciplinas, embora historicamente elas tenham sido ofertadas ou ensinadas por professores da nossa unidade, elas têm um código de outra unidade. Aqui de música e aqui de ciências sociais. Então, é só uma mudança de código para elas virarem disciplinas da unidade acadêmica de sistemas de computação. DevWeb e DACA, eu já mencionei. Empreendedorismo e software também, interface no computador também. Tem algumas coisas, a gente resolveu também aproveitar a oportunidade para consertar uns erros que a gente tinha, então, uma disciplina com o nome errado, né? Tem uma disciplina chamada EDA, né? Que é de estrutura, de dados e algoritmos, né? Mas se você olhar no histórico, ela se chama estrutura de dados. O algoritmo se perdeu em algum, entre um balcão, entre um birô e outro, no trâmite do PPC passado. Isso se perdeu, a gente resgatou isso. Bom, tem uma disciplina que já tinha mudado de nome, visão computacional, do currículo antes do 2017, que alguns alunos pagaram essa disciplina e aproveitaram e a pessoa aparecer ali na portaria de adaptação também. As outras disciplinas que aparecem na portaria de adaptação são todas as TECs que foram criadas mais recentemente, e aí a gente simplesmente criou disciplinas novas que não são tópicos especiais em ciência da computação. É a mesma disciplina, só com um nome mais limpo, sem tópicos especiais em ciência da computação, etc. Esses tópicos especiais
eles existem no currículo para que a gente possa criar novas disciplinas optativas sem precisar reformular o PPC toda vez que a gente identifica a necessidade de uma nova disciplina. Tá? Continua assim também no currículo atual, ou seja, novas disciplinas podem surgir como tem. E as outras disciplinas, né? As que não aparecem naquela lista. Se a disciplina tem o mesmo nome, ela é automaticamente incorporada. O problema são as disciplinas que não têm o mesmo nome ou que nem aparecem nem aparecem no currículo novo, como por exemplo essas 6 aqui. Né? Você lembra que tinham 7 disciplinas que desapareceram? Essas 6, mais administração e empreendedorismo, de optativas gerais. Tá? Então, a administração e empreendedorismo, ela é equivalente a empreendedorismo e inovação. Então, se você for com essa disciplina, ela vai aparecer no seu currículo. Mas essas outras não existem no currículo. Tá? Bom, depois de uma longa discussão do MDE, o que a gente chegou a um consenso é que a gente vai, excepcionalmente, dar equivalência ou permitir que essas disciplinas sejam incorporadas ao histórico de quem migrar, mas com um teto. Ou seja, você pode incorporar até 8 créditos dessas disciplinas, você tem 2 disciplinas. Tá? Bom, o número de alunos implicados por isso aí é em torno de 50. O número, com a possibilidade de incorporar até 8 créditos, eu acho que tem uns 6 ou 7 alunos que vão perder aqui, entre aspas, uma disciplina. Tá? E uns 2 ou 3 que vão ganhar uma disciplina. Então, no final das contas, foi o que a gente achou uma solução de compromisso mais adequada. Bom, isso encerra as disciplinas. Como vocês podem ver, não mudou muita coisa em relação às disciplinas. A mudança maior vem aqui, nas atividades complementares. Então, o que é que mudou? Primeiro que a gente aumentou 120 horas nas atividades complementares. Lembra que PTCC subiu, LOAC subiu, as 4 optativas passaram a ser 3 obrigatórias, então eu tenho um saldo de 3 disciplinas que subiram. Aí eu aumentei as optativas específicas mais uma disciplina, então eu tenho 2 disciplinas de saldo que subiram. Então essas 120 horas dessas 2 disciplinas são compensadas por essas 120 horas a mais aqui nessas atividades. Mas o que mudou realmente é a natureza dessas atividades. Anteriormente, vocês tinham, no currículo atual, vocês tinham que fazer 330 horas ou 22 créditos de atividades complementares flexíveis. Agora vocês precisam fazer 330 horas de atividades acadêmicas de extensão, que são apenas um dos tipos de atividades complementares flexíveis. Ou seja, toda atividade de extensão é uma atividade complementar flexível, mas nem toda atividade complementar flexível é uma atividade de extensão. E além disso, você tem que fazer mais 120 horas de atividades complementares flexíveis. Tá? Bom, o que é que são então essas atividades acadêmicas de extensão? Elas são atividades que envolvem algum ente fora da UFCG. Então, ela tem que ser uma atividade que envolva a sociedade em geral, empresas, entes do governo, organizações não governamentais, qualquer ente que não seja parte da nossa comunidade. Então, por exemplo, monitoria, que é uma atividade complementar, tá? Ela não é uma atividade de extensão, porque você está apoiando o aluno
alunos estão fazendo uma disciplina na UFCG. Mas, se você estivesse dando um curso para alunos do ensino médio, por exemplo, a Olimpíada Paraibana de Informática, é uma ação junto às escolas de ensino médio e ensino fundamental. Essa é uma atividade de extensão. Os nossos projetos de P&D que envolvem empresas, por exemplo, ou governos, ou algum parceiro ou financiador que não é a UFCG, essas também são atividades de extensão. Na verdade, essas são as principais atividades de extensão que a gente realiza hoje em dia na UAS, que são justamente os projetos de P&D, que obviamente não vão dar conta de 330 horas de extensão para todos os alunos do curso. Estamos falando de 850 alunos vezes 330 horas, é hora de extensão para dar. Bom, o que é que a gente está fazendo? Isso explica um pouco porque que eu me candidatei para ser coordenador de pesquisa e extensão. Eu criei esse problema, o candidato já foi embora. Criei esse problema e deixei na mão do Dalton resolver o problema das 330 horas de extensão para 850 alunos. Achei que era de bom tom que eu o ajudasse nessa caminhada aí. Bom, o que a gente está fazendo é criando um órgão especial dentro da unidade, que é um órgão de apoio acadêmico e administrativo, que chama-se o Núcleo de Transformação Digital. E uma das coisas, talvez o principal programa do núcleo vai ser a criação de um amplo programa de capacitação em tecnologia da informação, capacitação da sociedade. Então, a ideia é que a gente possa oferecer cursos de capacitação, a maior parte deles ofertadas com o intermédio de tecnologia, para que a gente possa atingir pessoas em todo o país, e também diferentes recortes da sociedade. Alunos do ensino médio, alunos do fundamental, mulheres, pessoas com deficiência, médicos, advogados, diferentes categorias de profissionais liberais, etc. Tá? Uma das principais tarefas desse núcleo é fomentar a criação desse portfólio de cursos e, idealmente, a possibilidade de financiar essas atividades para que os alunos possam se engajar em atividades de extensão na qualidade de tutores, professores, facilitadores, coisas nessa linha. Vocês são os protagonistas no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, e essas coisas vão contar como atividades de extensão. Bom, por fim, vamos falar um pouco da execução curricular, tá? Ou seja, como as disciplinas foram distribuídas nos períodos, tá? Porque isso teve uma pequena mudança. Então vamos lá. Eu já falei das mudanças do conjunto de disciplinas, né? Recapitulando: OAC, PTCC e 4 disciplinas optativas gerais, tá? Inclusão de 3 disciplinas obrigatórias e mais uma disciplina optativa. Mas algumas disciplinas mudaram o período em que a gente aconselha que vocês as cursem. Tá? Isso vai ser menos problemático para os alunos que estão entrando no próximo período, os FERAS 2023.2. Para os alunos do primeiro e do segundo período, também acredito que não vai ser muito problemático, sobretudo se vocês seguiram o conselho do antigo coordenador. Tá? Mas o pessoal que está ali no quarto, quinto, talvez precise
se ajustar algumas coisas, então é interessante entender como é que isso vai mudar. E, além disso, vários pré-requisitos e corre-requisitos foram introduzidos. Então, isso já existia, meio que o coordenador forçando a barra para que isso acontecesse, agora virou lei. Certo? Ou seja, nem que o coordenador quisesse, ele não pode mais abrir exceções sobre isso. Tem a ver com, por exemplo, pagar EDA e LEDA. São corretos, você tem que pagar os dois, ou, se você já pagou um, pagar o outro. Então vamos lá. Primeiro período. Verdinho significa não mudou nada. Vermelhinho, vamos ver o que aconteceu. Então, aqui não mudou nada, a menos de que a optativa geral deixou de ser a optativa geral. E aqui está direito de cidadania, mas na verdade deveria ser direito de cidadania barra economia. A gente tem, por questões de demanda dos departamentos, das unidades acadêmicas que oferecem essas disciplinas, a gente vai ter um número de vagas que no total atende os alunos do primeiro período mais de 2 disciplinas. Então, você não vai poder pagar ou a economia no primeiro período e direito de cidadania no segundo, ou o contrário, direito de cidadania, depois a economia. Então, no primeiro e segundo período não mudou nada, a menos que a optativa geral é uma obrigatória, tá? Bom, aí as mudanças começam no terceiro período, tá? No terceiro período, no currículo atual, o que se aconselhava é que os alunos se matriculassem em 6 disciplinas, tá? Como a gente reduziu o número de disciplinas, a gente conseguiu colocar nesse período só 5 disciplinas, porque a teoria dos grafos, ela vai passar a ser uma disciplina do 4º período. Essa setinha aqui significa que foi empurrado para o período da frente. Tudo bem? Então, eu vou ter as 5 disciplinas que eu tinha antes, menos teoria dos grafos que passa por próximo. Bom, aqui aí a coisa começa a ter mais vermelhinhos, né? Começa a complicar um pouco mais. Bom, vocês lembram que o LOAC sumiu, que teoricamente abriu lugar para a teoria dos grafos entrar aqui, mas a gente queria que a teoria da computação viesse mais para cedo. Por quê? Porque a teoria da computação é pré-requisito para a inteligência artificial e a gente quer que a inteligência artificial venha mais para cedo. Por quê? Porque a ideia é que, ao fim do 5º período, você já cursou todas as áreas básicas de computação e você vai estar numa posição mais adequada para escolher as optativas. Inclusive, várias das optativas, inclusive das mais concorridas, obviamente por conta desse boom de IA, são as disciplinas que têm IA como pré-requisito. Então, se IA continuasse no 6º período, não era uma boa ideia. Para acomodar a teoria da computação, aqui a gente empurrou projeto de software para o período seguinte. Então, esse período fica com produção de probabilidade, organização de computadores, banco de dados e PLT, como já era. Sai projeto de software e LOAC, entra teoria dos grafos e teoria da computação. Seguinte, 5º período. Como eu falei anteriormente, IA é empurrado para cá. Teoria da computação saiu e projeto de software. Então, esse período que tinha 6 disciplinas, tem 7 disciplinas, eu tenho que empurrar uma disciplina mais para frente. A escolhida foi análise de sistemas. Porque, idealmente, eu preciso pagar o PSOF e depois análise de sistemas. Tá? Como o PSOF veio para cá, a análise de sistemas foi para o próximo período.
isso que eu falei, quem está no quarto, quinto período, vai ter algumas mudanças, vai precisar se adaptar a essas mudanças. É claro que 70% dos alunos nessa altura já estão deslocados de qualquer forma, então não é nada muito sério. Bom, aqui IA foi para o quinto, abriu um espaço de metodologia científica, saiu do sexto e foi para o sétimo. Análise de sistemas tinha sido empurrada, quinto para o sexto, e a tal, porque não é possível pagar a tal e calculadora junto. Aí tem anotado numa parede em algum lugar, o cara que veio do futuro anotou, você não sei como, o cara foi no futuro, anotou lá que não dá para pagar a tal e calculadora. A gente teve que acreditar nisso. Não foi nada disso, dá para pagar a tal e calculadora no mesmo período. Mas caiu que o ajuste fez com que a tal viesse para o sexto. Na verdade, porque a tal é uma coisa muito básica, né? É importante. A tal, se a gente pudesse botar tudo antes do quinto período, ela estaria antes do quinto período, logo depois de estrutura de dados. Tá? Mas a gente tem que fazer escolhas, e a escolha foi que a tal tem que ficar um pouco mais frente, e aí a gente vai trazendo a tal mais para cá. Aqui, a tal saiu do sétimo, foi para o sexto, e metodologia científica entrou aqui no lugar. A optativa geral virou optativa. No oitavo, PTCC saiu e entra língua portuguesa. Bom, aqui é uma hora boa de explicar porque a língua portuguesa está aqui. Para você fazer o seu PTCC, você precisa entender metodologia científica. Se você for fazer uma coisa mais do lado de pesquisa, você precisa entender de engenharia de softwares, de análise de sistemas e todas aquelas coisas. Se você quer fazer uma coisa mais para o lado desenvolvimento de software, e você precisa saber escrever com a linguagem científica o seu projeto de TCC. E você precisa achar um orientador. São essas coisas todas que fazem a sua vida. E PTCC era essa disciplina mágica que fazia isso tudo para você. Só que não. Eu ensino PTCC há vários períodos e sei que não funciona assim. Tá? Então, a parte de achar seu orientador, a gente vai ter que resolver isso de forma administrativa. Tá? Não vai ser disciplina nenhuma, vai ser o coordenador administrativo junto com o coordenador de graduação e vão arrumar um jeito de ter um conjunto de projetos lá ou de fazer esse matchmaking aí entre aluno e orientador de TCC. As outras coisas que você precisa saber, metodologia científica e a parte técnica, você já fez as disciplinas metodologia científica e as outras coisas lá. Fica faltando para nós saber escrever, né? O PTCC. Nada mais apropriado do que uma disciplina chamada língua portuguesa, cujo objetivo sempre foi tratar de escrita e de comunicação técnica, tanto de escrita como oral. Isso já foi acertado com os professores da unidade de letras para que uma das unidades de avaliação da sua disciplina de língua portuguesa seja a escrita do seu PTCC. Então, você vai ter um orientador que vai te orientar a parte técnica e um professor ou professora de língua portuguesa que vai te ajudar com a parte da linguagem. Tudo bem? Aí, quem já pagou língua portuguesa vai precisar se adaptar. Certo? Nada muito dramático. Bom, e por fim,
certo? Então, isso, sobretudo quem não está blocado, eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha nisso ali e, se tiver algum problema, sinalizem para onde? coordenador@ccc.fcg. Tudo bem? Bom, isso foi o que é o novo currículo. Agora vamos falar um pouco sobre migração. Quem tem que migrar? Se você tem previsão de concluir seu curso até 2025.2, você não deve migrar. Provavelmente não é uma boa ideia migrar. Tá? Se você não tem como concluir no 2025.2, você vai ter que migrar. Na pior das hipóteses, você vai migrar no 2026.1, porque no 2026.1 todo mundo vai ser migrado, queira ou não. Certo? Então, se você já antecipa que você vai ser migrado, é melhor você migre já. E aí você já começa a olhar para o currículo que de fato você vai precisar executar. Tá? Então, essa é a regra. Bom, obviamente você vai ter, alguns de vocês vão estar lá. Eu consigo, se tudo der certo, eu consigo me formar em 2025.2. E aí? Isso é errado. Bom, primeiro, a migração ela não precisa acontecer agora. Ela pode acontecer em qualquer momento e vai acontecer no 2026.1 de qualquer forma. Então, se você está na dúvida, não parece ser muito inteligente migrar agora, porque aí você não tem mais dúvida, você vai estar naquele outro currículo. Tá? Mas se você está na dúvida, é interessante que você tenha cuidados. Por exemplo, não é muito inteligente, se você está na dúvida, você fazer atividades complementares flexíveis que não são atividades acadêmicas de extensão. Porque quando você migrar, você vai ter que fazer 330 horas dessas atividades. Como as atividades complementares flexíveis, como as atividades acadêmicas de extensão são atividades complementares flexíveis, quaisquer que sejam elas. Se você faz atividades acadêmicas de extensão, elas valem qualquer que seja o currículo. Então, essa é a primeira coisa, que é a coisa mais importante. Tá? Os outros cuidados são mais fáceis e simples. Tá? Então, evite cursar disciplinas que não sejam aproveitadas caso você precise migrar. Então, vamos supor que você pagou administração e empreendedorismo. Se você for migrar, ela vai virar empreendedorismo e inovação. Se você pagar empreendedorismo e inovação, passou, né? Não pode aparecer a mesma disciplina duas vezes no seu histórico. Então você perdeu a disciplina. Né? Ter a ideia de pagar física 1 agora já não era boa desde o começo, entendeu? Agora fica muito pior, tá? O que mais? Projeto TCC. Projeto TCC é um pouco mais crítico, né? Porque ela precisa ser paga para que você conclua no currículo atual. Mas ela normalmente é paga no penúltimo período. Então, lá no penúltimo período, você está numa posição muito mais confortável para decidir se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tá? E, bom, se não der certo, também não é o fim do mundo, né? Você pagou uma disciplina a mais, não precisava. Bom, eu disse que ia falar rápido, mas eu muito. Perguntas? O que a gente vai fazer? Tem o microfone.
os documentos com as horas, tudo. Como é que eu faço isso virar horas de extensão? Dá para virar ou não? Enquanto isso, eu fico mais. Sem pressa. Qual é teu nome? Pedro. Pedro começou com uma pergunta difícil, né? Isso vai ser avaliado pelo Comitê Interno de Extensão. Tá? Algumas atividades elas já são claramente classificadas como atividade de extensão. Eu diria que tem boas chances disso ser aceito como atividade de extensão e o caminho é esse, tá? O caminho é esse. Você pega essa documentação junto à escola e submete para avaliação. A acreditação, a gente já trabalhou na resolução que faz o mapeamento de atividade para créditos, tá? E esse tipo de atividade que você descreveu, ela é uma que a cada 30 horas de atuação, isso vale um crédito. Eu acho que ela se enquadraria nesse tipo de atividade. Por exemplo, os cursos que eu mencionei, que serão fomentados pelo núcleo de transformação digital, esses cursos vão ser creditados dessa forma. Cada 30 horas de editoria equivale a um crédito. Tá bom? Só para complementar, o ano passado, Silas, não me lembro o sobrenome dele não, Silas Marques, um colega de vocês, egresso do curso, fez o TCC dele um aplicativo. Uma das coisas complexas para vocês em relação às atividades complementares, que vai piorar agora com as atividades de extensão, é que vocês têm esse tipo de dúvida. Eu fiz o negócio, será que isso vale? Quantos créditos valem? E a forma como isso é acreditado é a seguinte: você abre um processo no SEI, junta o maior documento que você tem e manda e salve, seja o que Deus quiser. Silas desenvolveu um aplicativo para a gente tornar isso menos angustiante, tá? E aí vocês vão poder submeter via esse aplicativo as atividades individualmente, e elas vão continuamente sendo avaliadas, e aí você vai tendo uma ideia de quantos créditos você já acumulou. E aí, assim que você acumular os créditos que você precisa acumular, o próprio aplicativo gera a documentação que você precisa ter para abrir o processo e solicitar sua integralização. Então, isso não entrou em operação porque quando o Silas fez, só existiam as atividades complementares, e aí já estava na discussão do novo currículo com atividades de extensão. A gente achou por bem não lançar a aplicação enquanto isso não estivesse pronto. Eu ainda estou tentando convencer a galera do OpenDeck, do FCG, ou a galera da Codex para tomar esse projeto para eles e continuar o desenvolvimento, mas vai rolar. As atividades como esse desenvolvimento, por exemplo, elas têm um limite máximo de créditos. E agora, com esse aumento do número total, isso significa que também algumas atividades vão aumentar o crédito máximo que você consegue pegar para. Boa pergunta. Me lembrou que eu tenho uma ótima notícia para dar, talvez não tão ótima se você já tem suas atividades complementares integralizadas, tá? As atividades, a gente percebeu que a gente pontuava muito pouco as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Eram basicamente um crédito para
120 horas dedicadas àquela atividade, que era completamente discrepante das outras. A gente tentou fazer uma arqueologia para achar um esqueleto que nos dava o argumento para aquilo ser daquele jeito. O esqueleto sumiu e aí a gente resolveu duplicar as atividades. Então, agora, 3 meses num projeto de PT 20 horas por semana, vale 4 créditos e não 2 créditos. Se for até mais de 10 horas e menos de 20, vale 2 créditos e não 1 crédito, como anteriormente. Não jogue no tomate se você já fez suas atividades na renda antiga. Não tem nada a ver com isso. Bom, isso é uma coisa que não responde sua pergunta. Respondendo sua pergunta, os limites ainda existem, mas eles foram ampliados em alguns casos, e os limites são diferentes para as atividades acadêmicas de extensão e para as atividades complementares. Então, hoje você vai poder fazer 240 horas, são 16 créditos em atividades acadêmicas de extensão nessa natureza de projetos do PDI e mais 8 de atividades complementares, o que dá 24 créditos dos 30 que você tem que fazer. Ainda precisa complementar com outras coisas, não dá para fazer todas as atividades complementares e atividades de extensão só com projetos do PDI, mas aumentou. Bom? Aqui uma mão levantada a minha. Bom dia. Eu com certeza vou ter que migrar de grade. Só que eu fui outro curso e eu aproveitei muitas cadeiras. E, por exemplo, eu estou no P1 agora. Aí, perto que vem, eu tenho só 2 cadeiras para pagar. P2 e P2. Porque eu esqueci o resto. Eu estava pensando em preencher elas com gráficos e probabilidade. Só que com a grade nova, por exemplo, P2 virou um requisito de gráficos, se não me engano. Então, eu não teria como pagar essa cadeira mais. Aí eu queria saber se eu poderia não me inscrever na nova grade para poder pagar gráficos e depois me inscrever. Não sei se eu estou entendendo. Patrícia está ali, ela vai dizer que é uma péssima ideia você pagar gráficos sem pagar P2 e P2. O que eu sugiro para você é que você tente adiantar outras. Bom, esse é um caso bem particular, tá? E aí tem que se adaptar mais ainda. Você já pagou redes? Não. Redes é uma possibilidade, porque tem pré-requisito só de introdução à computação, tem só que ter a questão de choque de horário. E a outra possibilidade é OAC. Tá? Seria bom você e outras pessoas que estejam nesse mesmo, com essa mesma situação, que procurem a coordenação. A gente, essa semana, está montando o horário do próximo período. Vai ser um pouquinho mais complexo por conta dessas P2 currículos, embora eles não sejam muito diferentes, tem algumas novidades que podem atrapalhar isso. Quanto mais cedo a gente entender esses casos especiais, maior a possibilidade de a gente conseguir uma solução não tão ruim. Boa, ela nunca vai ser, né? Porque não é bom. O ideal é cursar o curso da forma como a gente planejou, tá? Mas a gente tem que se adaptar a cenários particulares. Tá bom? Qual é o teu nome? Lívia Carlos. Você está na linha entre as 50. Muitas perguntas. Vocês não entenderam nada ou vocês entenderam tudo? São as duas possibilidades quando não tem pergunta, né?
olhar para o papel. E a gente está meio devagar. Será que não pode dar gente que ainda não vai migrar, segurança? Será que não pode, por exemplo, dar oferta de cadeiras, por exemplo? Será que não paga esse pouco para quem vai migrar? Não, no caso, para quem não vai migrar. Porque, por exemplo, para quem vai migrar, os primeiros períodos, era isso, né? Para quem não vai Eu entendi sua pergunta. Teoria da computação é uma disciplina que a gente vai ter que ter especial atenção por dois motivos. O primeiro motivo ela mudou de período, embora ela vai manter o mesmo horário. Então, a questão do choque de horário não é uma questão tão preocupante. Mas ela é uma disciplina que está com a retenção alta. Tá? Então, isso é um problema. Obviamente que quem vai ter prioridade de se matricular em teoria da computação são os alunos que estão no quarto ou no quinto período que nunca se matricularam em teoria da computação. Uma das mudanças de pré-requisito é que teoria da computação, salvo engano, se mudou, é pré-requisito de IA. E aí, isso significa fazer atrasos, tá? Então, se eu fosse aconselhar alguém, começa a estudar TC amanhã. Se você vai fazer TC no próximo período, tem que pagar essa disciplina. Sabe, não? Como vocês sabem, desde sábado eu sou coordenador de pesquisa e extensão. Eu não mais estou envolvido com o mundo. Não, falando sério. Eu ainda vou, junto com o Dalton, rodar o famoso programinha que calcula a demanda para ver quais disciplinas precisam de duas turmas. Meu programa, obviamente, ele não consegue modelar buscando um objetivo aqui que não machuca vocês, mas não estou achando. O livre-arbítrio de vocês, tá? De abrir duas turmas de teoria da computação, uma ter 30 alunos matriculados, outra ter 15. Tinha 100 alunos que precisavam fazer a disciplina. E por algum motivo decidiram não fazer. Isso tem um custo. Se só tiver uma turma, provavelmente, se você não se matriculou em teoria da computação, quando você deveria se matricular em teoria da computação, você não vai ter prioridade nessa turma. Eu recebi uma mensagem enigmática aqui do professor Andrei para falar sobre teoria da computação. Eu não sei o que ele quer falar. Então, essa é uma disciplina problemática, que eu não posso. Lembrando que o tema da palestra é novo currículo e migrações e tal, não a matrícula do próximo período. Mais alguma pergunta? O professor Ralf já está ali a postos. Obrigado, gente. Em breve a gente vai lançar um formulário para que vocês, para aqueles alunos que querem migrar já agora nesse período, possam indicar isso, tá? E também essas informações, a gente vai criar uma página
com essas informações, essa apresentação, acho que está sendo gravado, né? Isso vai estar disponível na nova página da OAS, vai ser lançado quando, professor Tiago? Quando vai ser inaugurada? Em breve, em breve.